Salve, minha gente! Sejam bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Temos hoje uma questão de educação cidadã. A questão norteadora de nosso programa de hoje é: qual é a nova visão da educação e do direito? Ou uma nova visão da educação e do direito? Essas e muitas outras questões baseiam o tema do nosso programa de hoje. Uma visão da educação e do direito. Os nossos convidados de hoje são muito especiais, conhecedores profundos e grandes estimuladores da educação cidadã que atenderam prontamente o convite da produção para participar do programa e compartilhar seu conhecimento com todos nós. Nós temos aqui o Dr. Luiz Alfredo Galas, ele é advogado, e o Carlos Eduardo Sander, o nosso querido preto, né, ambientalista, sócio aqui do nosso programa. Eu estou apresentando assim rapidamente, eles vão ter tempo para poder desenvolver o pensamento deles. E, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Questão de Educação, Galas, Sanders, e muito obrigado por sua disponibilidade em participar e compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Galas, como eu estava falando, seja muito bem-vindo, né? É muito bom estar com você aqui no nosso programa. O Galas é um brilhante advogado e ele vai trazer uma visão, né, diferente aí do direito e da educação. Seja bem-vindo, Galas. Suas considerações iniciais. Inicialmente, o nosso agradecimento pelo convite, né, a ti, ao programa, né, ao Tiago, que está ali, né, fazendo as imagens, ao Preto, né, aos telespectadores. Vamos tentar fazer uma contribuição nessa relação de pensamento aí dentro do tema proposto. Eu estou bastante na expectativa aqui, porque é uma coisa bem diferente. Pretovski, então, meu irmão, sim, seja bem-vindo mais uma vez, nosso sócio aqui do programa, né? Então, é uma responsabilidade da sociedade. Mas eu acho que é justamente isso, né? Olá aos teus espectadores, né? A você, obrigado pelo convite, Galas. Muito bom estar com você aqui para propor reflexões, né? Eu acho que a educação é um processo constante, ele é um processo que nos exige uma capacidade crítica, né, e propositiva. Ela não pode ser algo acomodado. E a educação, eu acho que ela está ligada, eu entendo a educação como um processo ligado a todo o que acontece na sociedade. Do bom dia, ao faz favor, o com licença, o obrigado, é uma questão de educação. Então, as falhas nas relações sociais, eu acho que é muito em função da falta da educação. E trazer uma contribuição para esta visão de mundo, eu acho que sempre é bom, né? Sem dúvida. Por mais que a gente precise aprender ainda. Sem dúvida. Mas, Preto, assim, a gente estava conversando antes do programa, né? Até quem pautou o programa brilhantemente foi o Preto, né? O Preto é meu professor, eu não canso de falar isso. Qual que seria essa visão, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que as pessoas com mais educação, a boa educação, né, elas precisam menos do direito. Não sei se eu estou colocando corretamente. Eu queria que você tecesse um pouco. Eu acho que nesse sentido, quando você me convidou ao programa, na verdade, não quero aí te desmentir, né? Não, mas quando o Osmar chamou o programa, ele disse que gostaria de abrir o ano de 2016 com uma reflexão um pouco mais profunda, né? E aí, nesse sentido que eu lembrei da figura do Galas e de que o direito, eu acho que justamente explica um pouco essa falta de educação na sociedade, né, Galas? Que eu acho que quanto mais legislação tem, é a prova testemunhal cabal de que não existe educação. Porque diz lá que não pode estacionar, aí coloca uma placa, pinta e tem que ter um guarda para multar o sujeito. E aí depois o cara contrata o advogado para reclamar a multa. Então, eu acho que essa falta de clareza de comportamento das boas relações é que nos exige. Não adianta eu ir para uma boa escola, saber conjugar em todos os verbos, em todos os tempos, entender a tabela periódica, saber, enfim, não é esse conhecimento que nos falta. E eu entendo que o direito, ele tem duas questões, né? É a responsabilidade, é que se eu quero exercer o meu direito, eu tenho que entender que eu preciso pactuar que o direito do outro começa, aquela velha máxima, né? O meu direito começa ou termina onde começa o direito do outro.
Então, chamo o Galas para essa conversa aí, Sim. porque eu percebo o mundo assim, as nossas deficiências nessas relações sociais, seja do emprego, no comércio, na política, ela se dá justamente por isso, de entender que o outro faz parte. Como é que eu coloco o outro sem tirar dele e sem eu também me despir, me despojar de tudo e perder os meus direitos? Então é nós sentarmos e ver o que é bom para todos isso. É meio complicado, né? Essa visão de sociedade hedonista, egoísta que está aí. Mas Galas, isso que o Preto está falando é fantástico, né? Eu estou lembrando aqui de uma historinha. Tinha um cidadão que ele teve a oportunidade de conhecer o céu e o inferno. Né? Ele teve a oportunidade de conhecer. É uma historinha. Aí diz que ele chegou no inferno e os pessoal estavam lá almoçando, lá comendo, né? Almoçando, jantando e tal. E os talheres eram enormes, assim, talheres de 2 metros, assim. Então tinha que pegar a comida, né? E trazer para a boca. E uma brigaiada, uma coisa horrenda, né? Coisas do inferno. Coisas do inferno. Aí ele foi para o céu. No céu também era a mesma coisa. Tinha um talher lá de 1,5 metro, 2 metros de altura, tudo mais. Só que o pessoal pegava a comida e dava na boca do outro. Um alimentava o outro, um fazia... Então eles viviam em harmonia, né? Ou seja, essa alegoria, a conclusão que eu chego é a seguinte: a gente, independente de onde a gente viva, se houver amor, se houver humanidade, a gente pode estar no céu ou no inferno, né? Eu acho que nessa relação tem uma coisa comum, que é a fome, né? Então, ambos, estando no céu ou no inferno, partindo do princípio de que seriam pessoas, né? Vão ser acometidos da fome, da sede, das necessidades. E o direito, ele vem bem ao encontro desta questão, regular o comportamento humano. Sempre foi necessário o direito, de uma forma escrita, verbal, né? Mesmo nas sociedades tribais havia o direito, havia os juízes, haviam toda uma relação de direitos e obrigações. Nas sociedades tribais, normalmente era exercido pelas pessoas mais velhas, né? Eram respeitados pela sua cultura, pelo seu conhecimento acumulado, pela idade propriamente dita. Pela vivência, né? A experiência que veio somada e repassada, porque o saber era transmitido de boca a boca, né? Não havia uma biblioteca, havia encontros, né? E o saber também ele era detido entre essas partes pré-selecionadas, né? Hoje o saber ele está mais disponibilizado, né? Por isso que hoje nós temos outros tipos de conflitos, né? Até porque o saber ele está ao alcance, né? O manuseio, a lida com esse saber é que está havendo a diferença. Por exemplo, a pessoa tem noção de direito, mas não tem a noção da responsabilidade que tem consigo, com as outras pessoas, com a sociedade, né? Então, essa relação de direitos e obrigações, está lá representada na balança, né? A balança que representa a justiça, né? Esse equilíbrio que tem que haver, né? Agora, o Galas falou uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para os dois, começando aqui para o Preto, depois a gente termina com o Galas. A gente vive hoje uma sociedade onde todo mundo acha que tem direito, né? Todo mundo tem direito, todo mundo fala mais alto, todo mundo grita, todo mundo berra, né? No meu entendimento, é como o Galas falou, o direito é uma coisa para regular a sociedade, uma coisa importante, mas assim, chegou num ponto que hoje todo mundo tem direito. E se não está na lei, né, a gente vive numa sociedade, se não está na lei, eu faço o que eu quero, né? Então tem que ter uma lei, aí isso vai para as casas legislativas, né, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, e aí tem que votar aquilo. A lei tem que ser regulamentada depois. Depois tem que ser regulamentada. Então eu não sei, pela dinâmica hoje da atualidade, será que não... Como que você vê esse tipo de fenômeno? Eu queria que o Galas até me corrigisse isso, mas eu acho que o capítulo 1 do direito, ele já falou, são os deveres, né? Se eu entender que na minha vida social eu posso estar dentro da minha casa, eu posso estar comigo mesmo. Se eu não me respeitar, se eu não cuidar de mim, do meu corpo, se eu não respirar direito, se eu não beber água o suficiente, não me alimentar bem, eu não vou saber respeitar, que nem aquilo, me desculpe, né? Mas o guarda que fuma, como é que ele vai cuidar do outro se ele não está cuidando do próprio
Né? O indivíduo não está cuidando dele mesmo. Então, na hora que eu perceber que na minha relação social eu tenho que ter deveres, eu acho que o direito fica muito mais fácil de ser exercido. Porque eu vou perceber que na medida que eu tenho deveres para comigo, eu tenho deveres para com os outros também. Né? Pô, aquele lixinho que eu largo ali, eu posso não morar nesse bairro, mas todo carro que passa, todo cidadão que passa, vai entupir o bueiro, eu vou ver a enchente na televisão. Né? Na hora que eu coloco um preço no produto, na hora que eu entrego um serviço, né? Na hora que eu passo o meu conhecimento, que eu compartilho o meu conhecimento. Então, que relação eu posso dar, de que maneira eu posso equilibrar essa relação na hora que eu te entrego alguma coisa e na hora que eu quero receber alguma coisa. Então, eu pactuaria muito nessa ideia de que eu, na hora de cobrar dele, eu tenho que lembrar, pô, o que eu fiz para não precisar cobrar dele? Eu não sei se eu consegui me... Não, conseguiu, lógico que conseguiu. Como sempre, né, Preto? Você eu tento, eu me esforço, E Galas, o que você pensa a respeito disso? Nessa exposição, Preto, né, eu colocaria aquilo que os filósofos especulam bastante, né? Nos parece que as pessoas deveriam fazer ou deixar de fazer, né, não tanto pelo que diz a lei, mas fazer ou deixar de fazer aquilo por ele mesmo, né, um compromisso com ele mesmo. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Ultrapassar o sinal vermelho, né, qualquer uma das regras de trânsito. Às vezes, o sujeito, eu já tive também multas de trânsito, às vezes ocorre por um descuidozinho qualquer, você passar numa velocidade um pouquinho superior, né? Agora, passar numa velocidade altamente superior é uma outra conotação. Né? Então, a pessoa deve analisar o seguinte: eu não vou fazer isso porque eu acho, eu entendo e assim respeito que não devo fazer. Porque isso oferece não uma agressão, uma regra legal, mas um risco à minha própria vida, à vida de uma pessoa, né, de qualquer uma pessoa, pode ser inclusive um ente querido, ou um estranho que depois vai atormentá-lo o resto da vida, além dos incômodos materiais, o incômodo da consciência, que é o pior. Saber que tirou uma vida quando poderia ter agido de uma forma preventiva e não fazê-lo. E assim vale com o nosso lixo, ao atirar uma garrafa. Né? Não há consequência, tem a pessoa que recolhe o lixo, né? Vamos ter a questão da ecologia. Então, eu estou andando no trânsito e atiro a garrafa pela janela. Isso, quando se anda nas rodovias, se vê isso com frequência. Ou está transitando na calçada, atira o papel de bala, a bituca do cigarro, né? A garrafinha de refri. Né? Eu não vou nem entrar na questão das garrafinhas de álcool, do encontro dos jovens, que é uma outra questão bem mais profunda. Né? Isso é para outro programa, né? Mas assim, questões do dia a dia. E aquela questão não só de fazer por si, ou deixar de fazer por si, mas também dizer o que eu ganho em fazê-lo ao ofender alguém. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem, qual é o meu crescimento em abrir a janela e ofender uma pessoa? No dia a dia se encontra momentos frequentes de segundos de coisas que devemos fazer e não fazer. E isso se tornaram um hábito tão aceitável e tão natural nesse agir e nesse modo de ser, que o indivíduo vai sentir prazer em ser assim. Então, esse é o processo da educação. Né? O indivíduo fazer as coisas por ele, fazer para que ele se sinta bem. E o reflexo vem, com certeza, primeiro nele. Aí, depois, na consequência, o lugar onde ele mora, na família, as pessoas que convivem, as pessoas que vão passar a observá-lo e não vão tratá-lo. Aquele louco plantou uma árvore, ou plantou uma florzinha, ou ele tem um cuidado com a calçada na frente da sua casa. Não, as pessoas vão começar a olhar para aqueles que assim praticam, para aqueles que assim agem, como alguém a ser imitado.
É isso que nós temos que fazer, imitar as pessoas que agem com uma forma que façam bem primeiro para si, para a sua comunidade. Não adianta querer mudar o mundo se nós não praticamos atos de mudança conosco, né? Na frente da nossa casa, onde nós moramos, o primeiro lugar é o município, né? Então, pensarmos em termos do município, as leis do município, as leis do Estado e depois a União. Não fazer isso como é a carga tributária, né? Quer dizer, você, primeiro, o maior montante fica lá e depois vem a sobra. Até nisso a lei deverá ter um aspecto. Mas aí é para outro programa, né? Não, e já deixo aqui no ar, vocês dois estão intimados a voltar muitas outras vezes aqui no programa, né? Por causa que a gente não vai esgotar todo esse assunto no programa de hoje. Mas assim, resumindo o que o Preto e o Galas falaram, é bom ser bom, né? É bom ser bom. E faz bem, né? Sono, deita e dorme. E o bem nasce do bem, né? E aquele bem que a gente vivencia. Aquela coisa gostosa, aquela paz interior que você tem consigo próprio. E principalmente, eu cheguei a uma conclusão, vivenciando, né? Porque eu como descendente de italianos calabreses, né? Eu sou natural de São Paulo, então o italiano calabrese, ele não custa muito para te atirar o que tiver na mão, né? Uma palavra. Só que depois passa, tá tudo bem, fica tudo bem. É uma característica cultural. O italiano, ele briga muito, né? E depois ele depois passa, né? Só que é uma coisa restrita ao italiano. E eu cheguei a uma conclusão, né? De que nada vale a pena você se irritar com uma pessoa, você brigar com uma pessoa, você se exasperar com uma pessoa, né? Se você parar para pensar, depois que passou, nada vale a pena, né? E o maior prejudicado é a gente mesmo, né? Às vezes que eu explodo ainda, de vez em quando ainda, mas muito raramente, eu consigo, hoje em dia, bem menos, mas quando eu explodo assim, eu percebo que eu faço mal para mim mesmo, né? Não tem necessidade de fazer isso daí. Mas como tudo que é bom acaba rápido, nós estamos nos aproximando do final do primeiro bloco. E como é tradição aqui no Questão de Educação, eu vou deixar para o Preto e para o Galas uma perguntinha aqui para ser respondida depois do intervalo. O que é essa nova visão da educação e do direito? Vamos dar uma paradinha. Nosso intervalo, como você sabe, é só um instantinho. Não vá se perder por aí com esse controle remoto. O Galas, o Preto e eu estamos te esperando. Até já. Sejam bem-vindos de volta a todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Hoje temos uma questão de educação cidadã. O tema do programa de hoje é uma visão de educação e do direito. E a nossa questão norteadora é qual é, e inclusive foi a perguntinha que nós deixamos no final do primeiro bloco, qual é essa nova visão da educação e do direito? Os nossos convidados de hoje é o Dr. Luiz Alfredo Galas e o Carlos Eduardo Sander. Galas, Sander, muito obrigado pela presença de vocês. Mas ninguém aqui fica quieto muito tempo, né? Eu queria jogar aqui para vocês a pergunta que nós deixamos no ar. Preto, o que é essa nova visão da educação e do direito? Eu entendo que é basicamente nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa atitude, é o que a gente falava no primeiro bloco. E eu, de uns anos para cá, me eduquei muito nesse sentido. Não lembro se foi você ou o Galas que comentou como a gente às vezes fica furioso com alguma coisa que a gente não quer, né? E eu me lembro de uma máxima que meu pai dizia, brinca com todo mundo, joga bola, né? Mesmo que você leve a bola, brinque com todos, não exclua ninguém da brincadeira. Mas se não está legal, volta para casa e leia um livro. Né? E eu li Divina Comédia, essas coisas assim que tinha lá na biblioteca do meu pai. E eu acho que a gente precisa fazer um pouco isso. Né? Por mais que você tenha a intenção de contribuir, se no processo existe conflito, se retira, se aquieta, né? Porque essa razão que a gente acha que a gente tem, muitas vezes ela não está percebendo o outro. E nem sempre o outro pensa como a gente. Então, antes de eu ir lá brigar, arregaçar as mangas, eu nunca fiz isso, né? Mas às vezes a palavra fere muito mais que a própria ação física. A retirada,
não é o meu time, não é a minha turma, eu não vou brincar com vocês. Brinquem vocês, o jogo é o espaço para todo mundo. Então, como é que eu posso colaborar? Ele falou do trânsito. Por que o cara, quando tem a fotografia ali para furar o sinal, ele normalmente não fura? E onde não tem o controlador, o cara tá vermelho e fura porque tá interessante para ele. Eu já ouvi esse discurso, eu vou jogar o lixo na rua porque senão o gari não tem emprego. Né? Então eu acho que junto com o dever, a responsabilidade, existe o compromisso quando a gente discute educação. Que sociedade nós queremos? Que relação eu quero com o outro? Que relação eu quero com você? O que eu espero de você? Então é o que eu tenho que te entregar. Né? Essa responsabilidade, esse pacto de respeito, de solidariedade, de inclusão, de justiça. Né? Eu entendo que um pouco dessa resposta dessa pergunta que você me faz, essa resposta eu entrego assim. Né? Eu posso contribuir com você muito, mas o que eu faço para contribuir com isso? É vir no programa, é cumprir o horário, né? É rever meus pensamentos, sair daqui entendendo o que o Galas disse. E o que o Galas diz disso, Galas? Eu estava justamente tentando formar uma ideia, né, para contribuir nesse questionamento. A questão do direito. Né? Eu acho que a sociedade, as escolas perderam uma grande oportunidade quando tiraram matérias que tratavam exatamente a organização social e política brasileira, por exemplo, né? Emoci, eu acho que foi uma grande perda. Porque a filosofia ainda existe, mas ela não... Me lembra assim uma época de escola, na primeira oportunidade que eu tive contato com a filosofia, a professora falava sobre a importância de ter controle para deitar em cima de uma cama de prego e conseguir dormir em cima da cama de prego. Aí eu perguntei assim, olha, professora, a senhora me desculpe, mas eu não vejo finalidade, eu preferia assim uma filosofia mais feijão com arroz. Né? Como a gente iria suportar essa pressão de tanta ignorância na sociedade? Bom, eu fui para a coordenação, né? Aí lá, a diretora, com uma outra visão, acabou me aliviando de uma penalização. Né? Isso foi numa escola de freiras, né? Num período que era proibido contestar. Né? Bem, mas hoje nós temos liberdades, mas a gente tem uma liberdade relativa. Eu acho que a escola poderia contribuir um pouco mais e falar sobre temas que são proibidos, e que eram proibidos lá no tempo da ditadura, em clube social, não podia falar em política, religião. Eu conheço clubes que ainda constam no seu estatuto, é proibido falar em política e religião. Né? Mas veja bem, como nós vamos levarmos, conduzirmos, aprofundarmos na questão da educação no relacionamento social se nós não falarmos sobre política? Educação é política. Exatamente. Não falarmos sobre direito. Ah, você quer saber direito? Vai fazer o curso de direito. Está aí o país, o Brasil é um país que tem o maior número de faculdades de direitos e no exercício da profissão se torna um problema, porque há muita produção de advogados, obviamente que o mercado seleciona. Tá? E eu quero colocar um aspecto assim que talvez o telespectador estaria pensando assim, mas está se falando um pouco do direito em si, né? Como advogado está se falando um pouco, mas assim, nós vivemos num estado, né, que ele é constituído por regras de direitos, que existe pré-requisitos de direito, né, e aí exige uma Constituição. Essa Constituição dá todo o espelho de que como vai se compor, qual é o eixo, a espinha dorsal da conduta dessa sociedade regida. Né? Tem lá as suas fronteiras, mas também tem princípios que, apesar das fronteiras físicas, existem fronteiras de exercício de princípios humanos, que são hoje tidos como universais. No caso, a nossa Constituição brasileira, ela é receptiva à ideia da universalização de direitos humanos, está lá consolidado esses princípios fundamentais, né, no direito positivado brasileiro. Né? Então, nós temos na Constituição brasileira uma peça fundamental para sermos humanos. Basta agora a gente praticar um pouco isso. Né? Nós nascemos... Né? Antes de nascer já tem o direito regulando isso. Né? Nós nascemos, recebemos o primeiro sopro e aí o primeiro impacto com a humanidade com um tapa na bunda. Muito bem, puxa, que lugar eu vim parar, né? Assim que me recepcionam, né? Eu já sou sendo
estou apanhando, nasci já apanhando, né? Bom, muito bem, a mãe e o pai criam aquela criança que é totalmente dependente, contrário a alguns outros animais que já nascem com grande independência, né, Preto? Né? E aí o pai e mãe criam com maior zelo aquela criança e tal, né? E muitas vezes, no decorrer da vida, essa gratidão não há retorno, né? Ou então, quando chega no final da vida, há uma disputa pelo patrimônio. Às vezes, casos, exceções, ainda bem que lá, um caso ou outro, o filho liquida, tira a vida do pai ou da mãe para agilizar o processo da herança. Então, o ser humano, ele tem todo esse contexto, e o direito está aí para regular essas coisas. Então, o direito é a melhor coisa que ocorre dentro da vida da sociedade, né? O direito faz um papel fundamental, mas quem faz o direito ser bom ou ruim, a sociedade ser boa ou má, são as pessoas, né? Reguladas pelo direito, mas reguladas também pelo livre-arbítrio, né? E esse processo educativo, eles têm que estar nas instituições, né? Em todas as instituições, como modelos. No Brasil, a gente está meio envergonhado com alguns modelos que está se tendo aí, mas vamos refletir sobre isso, porque a gente tem poder de voto, a gente tem poder de não querer fazer a mesma coisa. O que nós não podemos é dizer, eles fazem, então eu também vou fazer. É errado roubar um carro, mas eu compro peça roubada. Eu legitimo o roubo, né? Eu materializo, potencializo a esse estado de exploração do crime, né? Então há N exemplos em que, voltamos à questão, nós podemos sermos advogados, o açougueiro, o médico, não botou nenhuma conotação Sim. dessa proximidade aqui, porque o médico, vamos colocar o médico competente, o advogado competente, o açougueiro competente, porque a pior coisa que tem é você ir num açougueiro e o camarada fazer um corte atravessado num pedaço de carne que você quer. Ele deveria saber disso. Então, o agricultor, né? Enfim, todas as atividades. Eu respeito e tenho como símbolo de ecologista, né, criado na prática, é aquele catador da garrafinha lá, né, dos produtos reciclados. Eu acho que a sociedade teria que ver essa pessoa com a dignidade que ele merece ter, né? Então nós podemos exercermos qualquer atividade profissional e sermos humanos, sem que isso conflite. Um advogado não precisa ser carrancudo, né? Um sujeito intocável. Não, ele pode ser humano e exercer a sua atividade com a mesma maestria que qualquer um outro, né? Não precisa ser alguém oriundo das atividades da educação relacionada às relações humanas para ser uma pessoa humana. Humano é qualquer pessoa que queira exercer isso, e pode exercer isso, e deve exercer isso. E se fizer isso, ele vai se sentir muito bem. Então, esse processo educativo, ele tem que começar, né? Eu vou citar Jesus Cristo como um grande mestre, né? Não vou entrar na questão se era filho de Deus ou um filho de Deus. Nós estaríamos entrando no campo da religião. Mas ele era, assim como tantos outros, né? Seja simples como uma criancinha. Observe as crianças. Elas brigam e perdoam, né? Elas fazem uma coisa errada e fazem a outra perfeita ali, errada. Conceito, né? O que é conceitos, né? Então, de repente, ela não sabia o conceito do errado, né? Mas ela faz uma coisa e imediatamente ela refaz aquilo com a maior naturalidade. Nós poderíamos imitar as criancinhas, quem sabe, né? Imitando aí o ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? É verdade. Inclusive, uma coisa que eu estava imaginando aqui enquanto o Galas estava falando, que muitas vezes na loucura da cabeça, né? As coisas têm que ser de determinada forma, as coisas têm que caminhar de determinado jeito, eu tenho que fazer determinada coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a sociedade tem que fazer isso, a sociedade tem que fazer aquilo, e naquela loucura da cabeça da gente, a gente começa a estabelecer normas rígidas de comportamento padrão, quando na realidade, se a gente cedesse
a oportunidade do outro ser do jeito que ele é, Permitir né? as Conceder, diferenças. né? Conceder conjuntamente. Permitir as diferenças, né? Não tolerar. Eu não gosto muito dessa palavra tolerância, que tolerância dá a impressão que eu estou suportando, né? Submetendo. Tolerância, mas assim, no sentido assim, de uma aceitação plena. Ok, esse cara, ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, a proposta de vida é diferente de mim. E daí? Né? Esse daí é fantástico. E daí? Né? Eu vou me imbuir do justiceiro, eu vou me imbuir da pessoa que vai chegar lá e vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Se a gente começar a tirar essas loucuras da cabeça da gente e a gente simplesmente perceber que não existem dois seres humanos iguais, Ainda bem, né? Ainda bem, né, Preto? Não tem dois seres humanos iguais. Eu, por exemplo, sempre repito para mim, eu sou diferente de todo mundo em tudo. Né? O Galas é diferente de todo mundo em tudo, o Preto é diferente de todo mundo em tudo, e assim sucessivamente, e realmente a gente assimilar isso daí, porque é muito bonito falar isso, né? Mas realmente eu tenho que assimilar no pega para capar ali, no dia a dia, né? Botar em prática, fica uma coisa tão leve, tão gostosa, que naturalmente tudo se ajusta, né? Me permite só fazer um adendo aí, vamos dizer, a esse raciocínio, né? Porque quando a gente arremete a palavra educação, as pessoas logo nós nos colocamos dentro da instituição de ensino, é a escola. Formal. Né? E eu acho que a educação, como o Galas lembrou, né? Ele começa lá, um tapinha na bunda para a criança respirar. Né? O médico diz que dá para ele fazer o exercício do choro e aí ele fazia limpeza do líquido e tal, fim que ele fazia, aquela relação que ele tinha dentro do útero, né? Da bolsa, no caso. Mas a educação, ela se dá em casa. Né? O que o pai faz que é exemplo para a criança? Né? E isso que é importante, porque os pais hoje levam as crianças às 7 horas da manhã para a escola e vão pegar de noite. Não dou abraço, não dou um beijo, eu não converso, eu não dialogo com esse filho. E qual é o exemplo que eu estou dando para ele? O que eu espero dele? O que ele viu não que a escola seja um local ruim, mas eu acho que eu entendo que é muita responsabilidade colocada na escola e dizendo que é a escola que educa. Porque eu vejo a educação que é uma coisa que tem de dentro. Todos nós temos um processo educativo para compartilhar. Em todo lugar. E vem, engole, tem que comer isso aqui. Eu, na escola, também era um cara extremamente dialético. Por quê? Por quê? Por quê? E, às vezes, o próprio professor não tem tempo. A rotina, o roteiro escolar não permite isso. Se cada um dos 30 alunos fosse fazer 3 porquês, não tinha aula, né? O professor não aplicava. Então, a educação, ela se dá na família, né? Ela se dá na minha relação social no trânsito, no meu trabalho, né? Na hora que eu for fazer compras, se eu tenho troco a mais ou a menos, eu ser justo nessa relação. Então, a escola, nesse sentido do direito à educação, ela também deve atender a essa percepção de mundo, né? E aí, quando você diz que bom que nós somos diferentes, eu gosto muito de fazer essa relação, né? A floresta é um grande exemplo, que quanto mais diverso, mais bonito ela é. Né? São mais cores diferentes, mais aromas diferentes, mais texturas diferentes, formas diferentes. E isso que é bonito, isso que deixa a floresta bonita, isso que ela deixa importante. Eu prefiro entrar numa mata nativa do que uma monocultura, né? Uma horta que tenha diversos tipos de produtos do que uma plantação uniforme. Né? Então, eu acho que é esse que a gente tem que trazer, o sentido da responsabilidade, do meu dever de entender o outro para que eu possa exercer esse direito de estar bem, né? Pô, se eu não gosto de som alto, eu não levanto som alto, tem que ter os horários. Pô, por que tem que ter condomínio e todo mês tem que ter reunião porque alguém fez uma coisa errada, né? E eu acho que falta desse sentido de entender o outro, de respeitar o outro, porque no início do programa a gente colocou isso, né? Os meus direitos, eu vou lá no advogado procurar os meus direitos, né? Todo mundo está armado, né, Preto? Mas, meus amigos, como tudo que é bom acaba rápido e nós estamos na ditadura do tempo, essa não tem jeito, né, Preto? Nosso programa está se aproximando do final. Mas antes do final, eu gosto sempre de recomendar um livro aqui da biblioteca do Questão de Educação, né? E hoje nós trouxemos esse livro aqui. Opa! 1001 carros para dirigir antes de morrer. É meio fúnebre o título, mas é um livro muito interessante, né? Lógico que ninguém vai dirigir esses 1001 carros, são para motoristas de poltrona,
Mas daqui a nossa recomendação. Eu particularmente estou lendo esse livro, estou achando muito legal. E Preto, Galas, nós estamos nos aproximando do final do programa. Tem alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito e não fiz para vocês? Eu estava analisando, o tema é muito vasto. Né? Vocês inclusive já estão intimados por livre e espontânea pressão a voltar no programa, né? Eu estava aqui, meu caro, analisando para dirigir antes de morrer. Na verdade, isso é coisa certa. O que o indivíduo pode fazer em ter cuidado no dirigir é não abreviar a morte. Então a morte é a única coisa certa. E é isso que faz a gente questionar, né? Se o indivíduo nasceu, ele está se desenvolvendo, cresceu, já tem noção da certeza que ele vai morrer, né? Ele tem duas opções na vida. Ou ele precipita-se, né? E vai buscar a morte, né? No trânsito ou qualquer outra forma, né? Indo para o mundo do crime, se envolvendo na droga. Ele tem mil formas de antecipar a sua morte. Ou então morrer lá no seu devido tempo. Exato. E o que fazer enquanto isso? Né? Qual é a mensagem? Qual é a função? Qual é a utilidade dele nessa passagem na Terra? Né? Ele vai agir como? Como um ser humano que passou por passar, né? Com algum nível de responsabilidade? Dê uma olhada lá nos direitos, mas dê uma olhada lá também nas obrigações. Né? Veja a vida com mais simplicidade e respeite o direito. Compre uma Constituição, peça, vem aqui na Câmara de Vereadores, escreva para o Senado, né? Vale a pena investir, né? Vale a pena investir, a internet baixa ali, leia a Constituição, né? Leia as leis e se sinta inserido dentro da lei. Pagar pensão alimentícia, não paga em razão da ex-mulher, paga em relação da necessidade do filho que você pôs no mundo. São exemplos que estão aí para serem, né, seguidos. Mas tá bom. Terminou a questão da educação de hoje. Muito obrigado, queridos amigos Galas, Preto. Vocês, mais uma vez, eu estou falando, estão convidados para voltar no programa para a gente poder repetir isso tudo de novo. Só me permite, para finalizar literalmente, eu acho que uma das grandes escolas da vida e do exercício de direito é a própria vida. E a gente vê nesse limite que você coloca, né? Nasceu, sabe que vai morrer. Então a gente tentar ver o direito da educação nesse princípio de entender e respeitar a vida. A vida, né, Preto? A grande mestre. Grande mestre. O programa Questão da Educação está permanentemente à disposição de vocês. Meu mais profundo agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Na certeza de ver a todos no próximo programa, me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara. E, por favor, seja muito feliz!